todos. Peço só permissão para... Lá no fundo, todos escutam? Hoje nós vamos falar sobre as palavras de Jesus. O método que Jesus utilizava para ensinar, para espiritualizar aquelas pessoas que tiveram a honra de ter o contato dele. E como Jesus se utilizava? Ele, que é o detentor da grande verdade para o nosso aprimoramento espiritual, veio até nós, soube adaptar-se a nós. Viveu como um galileu, nos seus costumes, sem que as pessoas que tiveram esse contato com ele não tiveram a noção de que estavam com o governador espiritual do orbe. Mas como Jesus o fez? Ele se utilizava de parábolas. Mas será que parábolas é apenas uma história? Se nós pegarmos, encontramos várias. A parábola do filho pródigo, a parábola do trigo e do joio, do semeador, da figueira. Mas será que parábola é apenas uma história? Mas aqui vale a pena fazer um breve alerta. Divaldo Pereira Franco, numa das suas viagens às terras onde Jesus exerceu os seus ensinamentos na Galileia, e o guia que estava com ele era um guia muito entusiasmado. Foram lá, é aqui que Jesus morreu, é aqui que foi a primeira ceia. E eles chegaram num local, esse local aqui, e todos tiraram as fotos e ficaram emocionados. Lá é conhecido como a pousada do bom samaritano. Retornando ao Brasil, Divaldo, ao pegar essa foto desse local, ficou emocionado. E o seu espírito guia, Joana de Ângeles, apareceu e falou: Divaldo, o que foi? A pousada. Divaldo, isso é apenas uma parábola. Esse lugar nunca existiu. Para que nós evitemos esses tropeços e evitemos esses puxões de orelha de Joana de Ângeles, vale a pena entendermos realmente o que é uma parábola. Por isso peço só um pouquinho do minuto de vocês para que nós entremos um pouquinho na linguagem do nosso dia a dia, do português, para que consigamos trazer para o dia de hoje realmente qual é o entendimento dessas parábolas. Vamos falar sobre as figuras de retórica. Todo recurso que, desviando de uma norma linguística, cria efeitos de expressividade que revestem a parte de um enunciado de realce, contraste, sentimento. As figuras podem ser de palavras, de sintaxe e de pensamento. Nós vamos trabalhar com as figuras de palavras, que está relacionado com a mudança do sentido das palavras. Quando Manuel Bandeira fala, os meus inimigos passarão e eu passarinho. Vejamos, ele está usando o aumentativo e o diminutivo para criar um efeito na frase, para que aquele ouvinte tome um choque. Mas o que ele quer dizer com isso? Ou pensando em Carlos Drummond, Canção Amiga, quando ele nos fala, eu preparo uma canção que lembre... Me perdi um pouquinho. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que falem com dois olhos. Talvez um cartesiano dirá, mas olhos não falam, só a boca fala. É como se nós levássemos a língua retorcida, como se nós criássemos um efeito naquela palavra. E ele termina assim: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. E é pensando em Jesus, porque a força da sua palavra era capaz de acordar os homens, mas o vigor do seu amor era capaz de adormecer as crianças. Antes de entrarmos um pouco nas diferenças de parábolas, vale aqui um alerta. Que todas as traduções que foram mal feitas ou que foram feitas por pessoas sem escrúpulos
Esses erros perduram por séculos e séculos e séculos. Um exemplo, nos originais gregos, hebraicos, na língua hebraica, nós encontramos o Sheol. O que quer dizer Sheol? Eles acreditavam assim, que quando uma pessoa morre, a alma ia para aquele lugar que era o Sheol. Eles chamavam de Vale de Gnome. É como se nós aqui em Porto União temos o Vale das Cachoeiras. Lá eles tinham esse vale, que era o Vale de Gnome. Então eles acreditavam que quando a pessoa morria, a alma desses mortos ia para esse lugar. Mas quando isso foi traduzido para o grego, onde estava escrito Sheol, foi colocada a palavra Hades. Só que Hades não é a mesma coisa. Hades quer dizer Deus do mal. E o pior, quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina para o latim, onde estava escrito Hades, ele colocou a palavra infernos, que é um advérbio que significa que está embaixo. E tudo que está embaixo virou um inferno. E para explicar para as pessoas que o inferno é o Sheol, é um inferno. Muitos ainda não entendem. Isso acontece no dia a dia nosso. Se nós pegarmos a palavra diabo, do grego é diabalos, diabolar. Sabe o que significa? Esparramar. Por isso Jesus dizia, quem comigo não junta, esparrama. Eles tinham uma simbologia do arroz. Então tenhamos cuidado. Quando nós chegarmos em algum lugar que tenha um grupo de pessoas, e se nós chegarmos nesse lugar e as pessoas esparramarem, cuidem. Você pode ser o diabo daquela ocasião. Isso é o significado. Claro que eu não vou falar todos, mas alguns só para enumerar. E essa jogatina nossa de palavra do dia a dia, e eu vejo aqui no Paraná, tirei da internet até uns dizeres, como mudam de lugar para lugar. Eu sempre falo, como é difícil colocar um baiano conversando com um gaúcho. É muito difícil. Cada um tem seus costumes, o seu trejeito, e o paranaense também tem. Eu anotei algumas palavras só para a gente notar como é difícil o entendimento em outros estados. Paranaense não fala, eu vou improvisar. Paranaense fala, eu fiz uma gambiarra. Paranaense não fala, eu fico louco. Paranaense fala, eu fico desnorteado. Fala desnorteado lá no Nordeste, eles vão dizer, o que é isso? Vamos logo, fulano. Paranaense fala, apure piá do céu. Paranaense não fala, eu não durmo na casa dos outros, eu vou posar na casa dos outros. Paranaense não fala, eu vou ultrapassar o carro, ele fala, eu vou podar o carro. Paranaense não acha ruim, ele acha paia. Paranaense não faz pergunta, ele fica especulando. Como é difícil. Só aqui no nosso estado. Imagine quando você pega o boca de peixe do catarinense, lá aqui no litoral, tudo muda. E vocês imaginem isso em 2000 anos, todas as traduções, como foram colocadas de maneira teológicas. E esse é o grande erro, onde as traduções devem ser literárias, levando em conta os costumes, a época. É isso que a gente deve estudar, porque senão nós vamos errar. Esse é o perigo de ler literalmente o Evangelho. A gente vai explicar. Vamos entender de onde vem a palavra parábola? O vocábulo grego parabolé deriva do verbo parabale, colocar ao lado de comparação. É uma comparação. No nosso solar, quando o André Luiz chega, ele fala de um trem que atravessa todo o nosso solar, mas atravessava flutuando. Ele não tinha como explicar aquilo, então ele coloca o nome de aerobus. Ele faz uma comparação. Mas de onde nasceu a parábola? De Aristóteles, de uma obra chamada Retórica. E os gregos eram muito bons em dar palestras, em falar, e Aristóteles se preocupava com isso. Então, para Aristóteles, parábola
É uma técnica de oratória. Isso é parábola. Será que na língua em que Jesus falava, parábola é uma técnica de oratória? Não. E nós vamos entender um pouquinho isso. O machal hebraico, ou matlá aramaico, designava mesmo no judaísmo pós-bíblico, sem que se possa fazer um quadro esquemático, toda sorte de linguagem figurada, parábola, comparação, fábula, provérbio. Tudo isso é parábola, tudo isso e mais um pouco. Vocês percebem que a parábola, a técnica de oratória, é diferente do machal hebraico? Um provérbio, quer ver um provérbio da antiguidade? Médico, cura a ti mesmo. Isso é um provérbio. Piada, dito enigmático, figura de ficção, tudo isso é machal. Tudo isso é parábola na linguagem hebraica. Se nós realmente formos levarmos ao pé da letra, Jesus falava na maioria das vezes por machal. E alguma das vezes ele utilizava as parábolas. Vamos ver isso, gente? Vamos entender um pouquinho mais isso? Mateus 24 a 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A gente vai pensar, nossa, ele vai contar uma história da figueira. Existia uma figueira lá em Porto União. Não, gente. Olha a parábola. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Essa é uma parábola de Jesus. Lucas 5:36. Também lhes disse no texto está a parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Isso é uma parábola de Jesus. Vocês percebem que ela está mais para o machal do que para a parábola lá de Aristóteles? Lucas 5:37 a 38. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entorner-se-á. E perder-se-ão os odres, mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Lucas 6 a 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num barranco ou num buraco? Lucas 15, 3 a 4. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Lucas 14 a 5. E Jesus, dirigindo-se a eles, disse: qual de vós, que se lhe cair o jumento ou boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Bom, eu vou contar para vocês uma parábola rabínica. Dizem que a verdade resolveu descer à terra. E a verdade, gente, é uma mulher já de uns 50 anos. Sem nenhum retoque na cara, sem nenhum batom. Um cabelo bem simples. Um vestido cor de palha, bem simples. Um chinelinho de dedo, bem simples. E ela começa a andar pela terra. E ela percebe que os homens não dão muito bola para ela. Então ela começa a entristecer-se. E já estava pensando em sair da terra. E ela passou numa casa, e era uma casa maravilhosa. E tinha uma mulher na frente dessa casa, toda enfeitada. Era a parábola. Então a parábola falou com ela: mas por que você está triste, verdade? E a verdade respondeu: pelo que eu vejo, os homens aqui na terra não têm tanto interesse pela verdade. Não, não, amiga, vem aqui. Vamos fazer um dia de princesa com você. Vamos fazer um make-up. Pegou a parábola, colocou uma mecha maravilhosa no cabelo, colocou um batom vermelho,
um vestido bem chamativo, um sapato bem alto, um brinco, um colar, e a parábola começou a andar pela terra. E todos queriam falar com a verdade, porque ela estava vestida de parábola. Isso acontece no nosso dia a dia. O estudo que foi feito, que eu trago para vocês hoje aqui, vocês encontram no Parábolas de Jesus, de Haroldo Dutra Dias. Um livro maravilhoso. Todas as informações que estou passando aqui está nesse livro. De fácil leitura, maravilhoso. Foi feito um trabalho para saber quanto de linguagem figurada ou de parábolas existe nos evangelhos. O estudo foi feito só em cima dos 4 evangelhos. Não está aqui nem Atos dos Apóstolos e não está nem o Apocalipse de João. Se nós pegarmos Mateus, vejamos que Mateus tem 1071 versículos. Dos 1071, 661 são versículos figurados, são parábolas, é machal. Esse é o erro que nós corremos de ler literalmente os evangelhos. 61,7% de Mateus é parábola. Olhe Marcos. Marcos, que é um dos evangelhos mais narrativos, ou seja, é aquele evangelho que pouco tem discurso, é o mais objetivo. Mesmo assim, Marcos tem praticamente 40% de parábola, de machal. Lucas, quase 50%. João, praticamente 57% de João é machal, é parábola. Se nós pegarmos todos e dividirmos, nós temos essa média. 52,1% do Novo Testamento é parábola. Quando Paulo nos fala que é preciso tirar o espírito da letra, é preciso realmente tirar o espírito da letra. Por causa disso. Isso que ocorre se nós pegarmos os evangelhos e lermos ele literalmente. 52,1% de chance de nós estarmos falando alguma coisa errada. Mas será que os espíritos que guiaram Kardec na codificação, na doutrina espírita, será que eles sabiam isso? Será que eles tinham essa noção de passar para Kardec esses ensinamentos? Porque Kardec, na pergunta 525, ele fala: bom, vocês nos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia, que nós devemos seguir Jesus, mas se Jesus passou toda a verdade, todos os ensinamentos, e aí vem a pergunta 627, que para mim é das umas perguntas de maior valor intelecto-moral de Kardec. Olha o que Kardec pergunta. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dados pelos Espíritos? Terão eles a nos ensinar mais alguma coisa? O que Chico Xavier veio fazer aqui, gente? O que Divaldo e tantos outros vieram fazer aqui? E olha a resposta. A palavra de Jesus era muitas vezes, abre um parênteses, 52,1% era alegórica e em parábolas. Olhe a espiritualidade usando termos técnicos, alegoria, parábolas. Porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que seja inteligível a todos. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Os espíritos que ensinaram Kardec sabiam disso. Kardec estava muito bem assessorado. Mas Emmanuel, no Consolador, ele nos coloca uma frase, que é uma parábola. Ele nos diz assim: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. O que ele quer dizer com isso? Que os ensinamentos de Jesus são como uma semente.
que uma vez caído em nosso coração, uma vez vivido por nós, se transformam em gestos de sabedoria e de amor. E por que ele disse mais tarde? Porque com as luzes da doutrina espírita, nós teríamos a compreensão de sabermos realmente estudar e ler o Evangelho. Para nós mostrarmos um pouco da força da doutrina espírita, eu gostaria de explicar um pouco uma das parábolas, a parábola do bom samaritano. Mas aqui vale um cuidado. Quando nós formos ler uma parábola, lembremos que toda parábola ela está dentro de um contexto. Muitas vezes nós lemos a parábola, mas nós não lemos o contexto. Quando Jesus nos coloca a parábola do filho pródigo, antes ele colocou a parábola das 100 ovelhas e antes a da dracma perdida. Por quê? Porque ele estava almoçando com prostitutas e com publicanos. Prostitutas eram as meretrizes, eram mulheres de má vida. E publicanos eram os cobradores de impostos na época. Era a Receita. Era a Receita Federal. Naquela época, os publicanos tinham um costume feio de cobrar propina. Naquela época, 2000 anos atrás. E os fariseus não viam aquilo com bons olhos. E a cultura dizia o seguinte, que se uma pessoa pura entrasse em contato com uma impura, ela ficava impura. É aquela velha história da laranja podre, que se tiver uma laranja podre num saco, ela vai estragar o restante. Mas Jesus, ele ensinava o contrário. Jesus ensinava que se uma pessoa pura entrasse em contato com uma impura, ela purificava a impura. E eles não entendiam isso, e aí eles criticaram Jesus. Aí Jesus entra com as 3 parábolas. Começa com a dracma perdida, depois a das 100 ovelhas, um homem que tinha 100 ovelhas, e ele termina com o filho pródigo, com a parábola do filho pródigo. Mas nós muitas vezes levamos em conta só um filho, mas eram 2. Aquele filho que perdeu tudo e voltou para recuperar, eram as prostitutas e os publicanos. E o filho egoísta era o fariseu, o que tinha criticado a Jesus. Essa parábola, ela tem um endereço bem certo. É como se fosse um tapa de luva na cara do fariseu. Pois bem, a parábola do bom samaritano, ela também tem um contexto. Ela também tem toda uma história. Um doutor da lei procura Jesus. Doutor da lei na época era aquele que estudava as leis, a Torá, ou seja, as leis mosaicas. Era a lei da época, o Velho Testamento. Então esse doutor da lei procura Jesus. E naquela época, esses doutores da lei, eles tinham os costumes de fazer aquelas pegadinhas, como nos dias de hoje. E ele faz uma pergunta maliciosa para Jesus. Quem vai herdar a vida eterna? Porque na época se discutia que o Messias iria instaurar na terra o Olam Rabá, o mundo de todos, onde não haveria guerras, as armas seriam transformadas em enxadas, o leão deitaria-se com o cabrito. Era o mundo de todos, era o mundo de regeneração. Mas eles já haviam vindo de capela, eles já tinham caído. Então eles entendiam um pouco da imortalidade, mas eles não sabiam explicar a imortalidade. Então eles pensavam assim, bom, os justos vão ficar e os injustos vão arder no Sheol. Nós sabemos hoje que cada um vai ser conduzido de acordo com as suas provações, de acordo com as suas escolhas. Mas eles tinham essa visão. Mas o que é justo? O que é justo? Quando você coloca 2 doutores conversando, nós temos 5 opiniões diferentes e 10 decisões. Ou quando nós colocamos um advogado, um promotor e um juiz, temos 3 decisões diferentes e 10 opiniões. O que é justo? O que é justo? Então escreviam-se listas. Bom,
Se você é justo, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí vinha o outro doutor e dizia, não, faltou isso, coloca mais isso. Então, para ser justo tem que fazer isso, isso, isso. Esse doutor da lei muito esperto, ele procura Jesus e faz aquela pergunta. Mas Jesus responde ele desta maneira. O que está escrito na lei? É como se Jesus falasse para ele, traz os códigos. O que está escrito na lei? O que está escrito na Constituição? Traz a lei aqui. Como tu lês? Porque uma coisa é o que eu falo, uma coisa é o que vocês entendem, uma coisa é o que eu digo, uma coisa é o que as pessoas compreendem, o que escutam. E ele não teve medo, não. Ele era doutor da lei, ele respondeu. Em resposta, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe bem, respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Por quê? Porque é fazendo que nós temos uma compreensão do que realmente vamos fazer. Como é difícil falar de fome se nós não vivenciamos a fome. Como é difícil falar da perda de um ente querido se ninguém vivenciou aquela perda ainda dentro da casa. Porque é vivenciando que nós aprendemos. Vejamos, o doutor da lei não titubeou, ele respondeu. Aqui ele usou o Shema. Isso está lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio 6, de 4 a 5. Os tradicionais recitam isso 3 vezes ao dia. Eles falam assim, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu poder. E aí foi feito um trabalho para entender como que as pessoas entendem esse texto nos dias de hoje. E sabe o que eles pensam daquela época de hoje? A mesma coisa. É só conversar com um rabino. Se você pegar um judeu de 10 anos, tudo que eu for falar aqui agora é o que eles entendem até hoje. Então eles entendem assim, ó. Bom, para que você ame a Deus, você tem que amar o próximo. Não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo. Mas de amar a Deus de todo o coração. O que é coração para o hebreu? Bom, para nós coração é a sede do sentimento. E o cérebro é a sede da nossa sabedoria. Para o hebreu não. Sentimento e sabedoria para eles vêm do coração. Por isso Jesus dizia, pois do coração procedem os maus pensamentos, o adultério. Sentimentos e pensamentos provêm do coração. Tem que aliar as duas coisas. Então eles falam assim, que se você não tem sentimento, você fica gelado. Se você não tiver sabedoria, você fica piegas. Emmanuel sabia disso. Emmanuel nos diz assim, ó, aquele que apenas tem sabedoria é como se fosse uma placa no deserto. Ele indica o caminho ao viajor, mas o viajor morrerá de sede no caminho. Aquele que apenas ama é como um oásis no meio do deserto. Ele descedenta a sede do viajor, mas o viajor perde o rumo, fica perdido. Tem que associar as duas coisas, pensamentos e sentimentos. As mães sabem disso. Os professores, quando se adaptam aos seus alunos, eles sabem disso. Tem que saber levar com amor e com sabedoria. E de toda a tua alma. O que é alma para o hebreu? É a mesma coisa que nós espíritas. É a junção do espírito com o corpo. Então eles pensam assim, não basta ter sabedoria, não basta ter sentimento. Eu preciso demonstrar o meu amor com ações concretas. Amar de toda a alma é como se eu tivesse que provar o meu amor. Eu vejo isso lá em casa. Eu falo para minha esposa, eu te amo. Ela, então busca um copo de água para mim.
E eu coloco os homens numa enrascada nessa noite. Porque quando vocês forem a Curitiba passear com as esposas de vocês, vocês vão no shopping. E ela vai dizer, você traz no shopping, você não me leva na churrascaria, você não me leva no cinema, você está me amando de todo o coração, mas não está amando de toda a alma. É provar o amor. É preciso demonstrar o amor com ações concretas. E de todos os seus muitos, no texto está poder. Sabe o que eles entendem de muitos? Pense que você vai tomar um banho e você entra no chuveiro nu. Tudo que você colocar depois que você sair do chuveiro são os seus muitos, são as nossas posses, são o nosso poder. Então amar de todo o seu poder é amar com as suas posses, mas não é dar o que você tem. Paulo sabia disso. Paulo sabia. Paulo nos diz assim, mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não desse amor, não é dar, é colocar à disposição de Deus quando Ele mais espera. Os 3 níveis do amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu poder. O doutor da lei sabia disso. O doutor da lei sabia disso. Mas ele não quis discutir isso com Jesus. Ele quis discutir a segunda parte, que está lá em Levítico 19 a 18. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é aqui que começa o problema. Existiam 2 correntes que interpretavam esse texto. Uma corrente dizia assim, bom, próximo é apenas o da minha raça. É judeu? Então é meu próximo. É romano? Não é meu próximo. É samaritano? Não é meu próximo. Mas tinha uma outra corrente, que era a corrente de Iliel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, que dizia, próximo é a humanidade inteira. Quando Jesus fala para ele, faz isto e viverá, sabe qual que é o problema do ser humano? É que ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele inventa uma teoria, ele inventa uma desculpa. É o que acontece com a lei hoje brasileira. Existe a lei, mas tem 30 para desfazer aquela lei. O ser humano sabe o que tem que fazer, mas ele sempre está inventando uma desculpa, sempre inventando uma teoria. Ele, querendo, pois, justificar-se, disse a Jesus, quem é meu próximo? Achando que Jesus ia dizer para ele, próximo é a humanidade inteira. Aí ele ia responder para Jesus, eu não sou da tua corrente. Eu não sou da tua corrente. E aí Jesus entra com a parábola, que é um vatapá bem apimentado, gente. Vamos fazer uma brincadeira? Pensa que vocês chamam aqui Osama Bin Laden para dar uma palestra. Uma palestra de motivação, cheios de homem-bombas aqui no teatro. Como vencer a depressão? E Osama Bin Laden aqui. Quando ele começa a dar a palestra, ele fala assim, havia um americano, são as suas últimas palavras como palestrante. Aqui, gente, Jesus fez isso. Quem é o bom moço da parábola de Jesus? Um samaritano. Judeus e samaritano, eles se odiavam. Eles se odiavam. Lembra das 12 tribos? Elas se separaram. Judá e Benjamim, com sede em Jerusalém, ficaram sendo chamados de judeus. E os 10 do norte ficaram sendo chamados de samaritanos. E qual que já era a briga deles lá naquela época? Aonde nós deveremos amar Deus? É uma briga que veio e vem até hoje. Uns falam que para amar Deus é dentro do templo. E uns falam que é fora. E aonde nós vemos isso? Lá na mulher samaritana, quando nós pegamos os evangelhos. Vou resumir bem rapidinho.
que é maravilhosa a parábola da mulher samaritana. Jesus está na Judéia sentido a Galileia. E nesse trajeto você tem que passar pela Samaria. E ele chega numa cidade, se eu não me engano a cidade é Sicar, o nome. E lá ele chega no poço de Jacó. Era um poço que o pessoal parava para beber água. E enquanto os apóstolos vão buscar mantimentos, pouso para aquela noite, ele chega nesse poço e tem uma mulher. Era uma samaritana. E Jesus fala assim, mulher, dá-me água do poço. E ela fala assim, você? Um judeu? Me pedindo água? Olha a intriga, olha a desavença. Aí Jesus olha para ela e fala assim, mulher, se você soubesse da água que eu lhe posso dar, e se você tomasse, você nunca mais padeceria de sede. Daí ela fala para ele, e é uma das primeiras vezes que Jesus se intitula profeta, e ela fala assim, mas você fala com um profeta? Ele diz, e eu sou. Vai e busca o teu quinto marido, e traz até mim. E ela vê que realmente ele era um profeta. E ela faz uma pergunta para ele, mais ou menos assim, Senhor, aonde eu devo amar a Deus? Aqui no monte em Garizim, ou o monte dos gafanhotos, como era conhecido, ou devo amar a Deus no templo em Jerusalém? E aí vem a resposta, isso já está respondido há mais de 2000 anos, gente. Chegará um dia em que Deus não estará nem no templo de Jerusalém e nem no monte dos gafanhotos ou monte de Garizim. Chegará o tempo em que Deus estará dentro de cada um de vós, em espírito e verdade. Estava resolvida a pendenga. Mas, voltando à parábola, quem que era o bom moço da história de Jesus? Era o samaritano. E aí Jesus começa a parábola. Prosseguindo, Jesus disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, as quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiram-se, o deixando semi-morto. Vejamos, eu tenho um homem lá caído no chão, seminu, ele é da minha raça ou não é da minha raça? Veja a maneira que Jesus coloca as histórias. Ele é da minha raça ou ele não é? Eu estou olhando aquele homem caído no chão. Será que aquele homem que está caído no chão, ele torce pelo mesmo time que eu? Será que ele vota no mesmo partido político que eu? Será que ele é meu próximo? Será que ele é judeu? Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho. E ao vê-lo, passou de lado. O sacerdote olhou e falou, será que ele é da minha raça? Ou será que ele não é da minha raça? Será que ele está morto? Se ele tocasse no morto, ele não poderia receber no dia? Se ele tocasse no morto, ele não poderia prestar oferenda no templo? Não é meu próximo. Passou de lado. Depois veio o levita, que é o coroinha. Tenho uma dúvida. É meu próximo ou não é meu próximo? Passou de lado. Mas pelo mesmo lado vinha um samaritano. Ele estava em viagem e ele vê o homem caído. E aí? Será que eu tenho tempo para atender aquele homem caído? Será que eu tenho condições de atender aquele homem que está no chão? Será que ele tem tempo? De repente ele teria uma viagem, ele teria algum compromisso, que nem eu, tem hora para começar, tem hora para terminar. Tenho condições de atender aquele homem? Sabedoria e sentimento. Sabedoria e sentimentos têm que andar junto. E ele, ao vê-lo, ele compadeceu. Ele amou a Deus de todo o coração. A primeira lei do amor. Será que ele amou de toda a alma? Aproximou-se, atou os ferimentos, derramou óleo, vinho, colocou o animal sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria, cuidou dele. 7 coisas esse samaritano fez.
sai de você. Demonstra com ações concretas. Esse samaritano amou de toda a alma. Não basta ter sabedoria, não basta ter amor. Eu preciso demonstrar o meu amor com as ações concretas. Ele amou de toda a alma. Será que ele amou de todo o seu poder? E no dia seguinte, tirando 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, eu te pagarei. Esse samaritano é o homem que viveu integralmente as 3 leis do amor. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acredito que esse doutor da lei ficou meio que desnorteado. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Dá até pena do doutor da lei. Porque as crianças têm uma mania de fazer umas brincadeiras, que seria o trava-língua, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Essas brincadeiras, no ninho de mafagafo, tinha 100 mafagafinhos, quando a mafagafo é trava-língua. Aqui Jesus faz um trava-cérebro com ele. E Jesus pergunta: se fosse você, quem é o próximo daquele que está caído? Sai de você. Faz de conta que você é o caído. Quem é teu próximo? E ele teve que responder: um samaritano. Jesus quem? Um samaritano. Aquele que exerceu compaixão para com ele. O ensinamento que nós acredito que devemos tirar. Será que a pergunta realmente certa seria essa? Quem é meu próximo? Será que a pergunta não deveríamos perguntar de quem eu posso ser o próximo? Quem está esperando o meu amor? Porque aqui nós temos 2 situações. O doutor da lei, ele é o abutre. Ele está lá, todo cheiroso, centrado nele, tranquilo, com uma ótima saúde. Ele está lá. Quem é meu próximo? Alguém aqui é meu próximo? De que ângulo que nós estamos vendo essa pergunta? De que ângulo que nós estamos analisando? Isso é na África. Uma criança dessa pergunta: quem é meu próximo? De que ângulo que nós estamos vendo? Isso é no lixão de São Paulo, a pátria do Evangelho. Uma criança dessa pergunta: quem é meu próximo? Estão percebendo as perspectivas de cada um? Como cada um analisa a parábola? De que lado que eu estou? Como eu estou vendo o meu próximo? Existe uma parábola rabínica que diz que um homem chega na casa de um sábio e diz assim: venha, mestre, o mundo de todos, o mundo de regeneração já chegou. E aí o sábio olha pela janela e vê um homem batendo no animal. Chegou não. Mas o senhor nem saiu para fora da casa. Não precisa. Olhe lá o homem batendo no animal. Enquanto houver um gesto de violência no mundo, um gesto de desamor, o mundo de todos ainda não chegou. Por isso Chico dizia: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, eu procurava a periferia da cidade, visitando as favelas, e sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. E aí vem o que a espiritualidade espera de nós, dos espíritas. Porque o mundo da regeneração é o futuro da espiritualidade, é o nosso futuro. Tudo já está desenhado, tudo já está planejado.
mas eles contam com os nossos braços, eles contam com as nossas mãos. E para encerrar, já em forma de oração, Chico nos fala: se eu dispusesse de autoridade, eu rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inovidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado pela presença de todos.